Amém, glória a Deus. Eu quero compartilhar algo com os irmãos essa noite, algo da parte de Deus, tem falado muito no meu coração. Eu acredito que essa palavra falará no teu também, e tem como título a mensagem: o seu passado. Diga comigo: o meu passado não determina o meu futuro. Amém? Então o tema dessa mensagem é: o seu passado não determina o seu futuro. O que significa isso, amados? Significa que se eu vivi algo hoje, amanhã significa que aquilo que eu vivi ontem é meu passado, amém? Significa que é meu passado. Então é muito importante você conciliar isso diante do Senhor. Eu quero ler um texto que está em Mateus 1:1. Se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 1, versículo número 1, aonde a gente pode iniciar ali a leitura olhando para a genealogia de Jesus Cristo. E diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então nós vemos só o número 1 mesmo, está tudo aí. Livro, amém? Está começando assim, dizendo livro em caixa alta, mostrando a importância daquilo que está sendo dito. E diz: livro da geração de Jesus Cristo. Diga assim: eu faço parte da geração de Jesus Cristo. Aleluia, nós estamos sendo incluídos na genealogia, amém? Da história de Jesus Cristo, da igreja. Que venhamos ter essa compreensão e entender ali que ao olhar para Cristo nós vemos filho de Davi, filho de Abraão. No Novo Testamento, amados, ele é composto por 4 evangelhos. Talvez você não saiba, mas o único gentil ali que se escreveu o evangelho foi Lucas, o evangelho de Lucas. Mas nós vemos ali que o Novo Testamento ele é composto pelos 4 evangelhos, pelos livros dos apóstolos, na verdade Atos dos Apóstolos. Nós temos as epístolas e o livro de Apocalipse. Isso resume o Novo Testamento. Mas o que nós vemos também, nós vemos que enquanto Jesus estava na carne, o Filho começou a falar, e ele falou através dos 4 evangelhos. E depois da ressurreição, ele continuou falando, mas já não mais na carne, mas continuou falando pela vida dos apóstolos, amém? Então nós começamos a entender como que Jesus fala, como que é a caminhada de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia é um livro da vida. Então tudo aquilo que nós contemplamos na palavra de Deus, tudo aquilo que nós contemplamos na Bíblia, nós identificamos que é um livro de vida. E essa vida, amados, nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu leio as escrituras, eu tenho a consciência, a convicção de que ali está a pessoa do nosso Senhor Jesus. Mas quando nós vemos no tempo do Velho Testamento, nós vemos que existe uma diferença muito grande. Qual que é a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? O Antigo Testamento eles apontavam aquele que viria, amém? E nós hoje apontamos aquele que veio, amém? Então essa é uma diferença que nós entendemos da palavra de Deus. Qual que é o nosso chamado hoje, amados? Nosso chamado hoje é ide e pregar o Evangelho. Nós temos falado muito sobre o Evangelho, sobre as boas novas. E o que é ir e pregar o Evangelho? É apontar para aquele que veio. Aquele que veio. Quando nós entendemos isso, nós vemos que se olhar para uma pessoa de frente, nós entendemos que nós temos uma percepção dela, amém? Então quando me olha de frente eu tenho uma percepção, quando eu viro você tem outra percepção, agora você tem outra percepção, e agora você tem outra percepção. Então cada lado do meu corpo representou uma percepção que você tem ao meu respeito. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós entendemos também que na sua belíssima pessoa, o Evangelho, ou melhor dizendo, os Evangelhos
representa e nos dá percepção de maneiras diferentes de Jesus Cristo. É exatamente isso que foi feito em Mateus, Marcos, Lucas e João. O Senhor Jesus é uma pessoa maravilhosa. Você pode dizer amém por isso? Amém. Jesus é maravilhoso para você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala: Jesus é maravilhoso para você? E ainda eu posso dizer mais nessa introdução de que, para que pudéssemos ter revelação e plenitude de Jesus, o Pai planejou esses livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, para que nós viéssemos enxergá-lo nessa condição. O Evangelho de Mateus traz Jesus como Rei, como Messias. E aí quando nós vemos a objetividade dele trazer como Messias, ele diz, filho de Davi, filho de Abraão. Então o que ele está dizendo nesse versículo que nós lemos? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele está dizendo assim: ele é legítimo herdeiro do trono, amém? Quando ele começa o livro de Mateus dizendo a respeito da genealogia, ele traz duas pessoas, e traz Abraão e Davi. Então ele está dizendo que essas duas pessoas que ele está trazendo nesse momento, traz a condição para ele legítima de herdeiro do trono. Por quê? Porque esse livro, amados, de Mateus, ele foi escrito para o povo judeu. Então, primeiramente, pelo fato de vir para o povo judeu, a nação judaica, ele começa ali com Abraão. Até hoje aquele povo reverencia Abraão. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos que a sua genealogia começa com Adão. Por quê? Porque Lucas quer trazer Jesus como filho do homem. E aí ele traz Adão para dizer, filho do pecado, amém? Só que dentro disso nós também vemos que nessa genealogia ali expressada em Lucas, nós vemos que ele diz que ele nasceu de uma virgem. Apesar dele vir da linhagem de Adão, do pecado de Adão, mas ele nasceu de uma virgem. E essa é a diferença de um para outro. Por quê? Porque na linhagem de Mateus mostra o Senhor Jesus a partir de José, mas na linhagem de Lucas traz a partir de Maria. E essas são as condições porque Deus deseja que nós venhamos enxergar Jesus na sua plenitude. E ambos eram descendentes de Davi, tanto um quanto o outro. Mas os livros eles fazem questões pelo próprio Espírito Santo e trazendo uma outra condição. E o Evangelho de João, como é que retrata Jesus? No Evangelho de João não possui genealogia, pois o seu alvo é mostrar o Senhor Jesus como Deus. Quer ver? Abra comigo lá em João 1:1. Pois nós vemos que João começa o seu livro com uma introdução impressionante. Em João 1:1, aonde diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o primeiro, Mateus, quer trazer Jesus como rei. Mas quando nós olhamos para Lucas, quer trazer ele como filho do homem. Coloque em João 1,14. Mas quando nós olhamos para João, João tem uma preocupação que você enxergue Jesus como Deus. E aí nós começamos a ver Jesus em perspectivas diferentes. Na perspectiva de rei, na perspectiva de filho do homem, na perspectiva de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vamos lendo, amados, nós vamos acompanhando os livros, e nós vamos entendendo a relação, a perspectiva, aquilo que Deus tem para nós.
E a partir desse texto eu acredito que nós podemos entrar, porque o tema dessa mensagem é que o seu passado não determina o seu futuro. Isso é um mindset, isso é uma maneira de você crer, isso é uma maneira de você enxergar, de você compreender. Porque muitas vezes olhamos para os nossos familiares, olhamos para aquilo que aconteceu lá atrás, ou pela condição de vida que eles têm, ou pela maneira como eles enxergam o mundo, ou até mesmo a maneira como você está vivendo hoje. Hoje eu estava passando de carro, aí eu passei assim, tinha 2 rapazes numa lixeira com uma caixa de pizza aberta, comendo uma pizza da lixeira. E eu falei: olha lá, amor, que situação. Porque eu tenho certeza que não é isso que Deus tem para ele. Ele não foi formado para isso, ele não foi criado para isso. Mas é necessário entender para quê? Para seguir em direção à luz. Então eu posso colocar o ponto número 1 aqui: magnificando a graça de Deus. E eu gostaria de compartilhar, principalmente no livro de Mateus, onde nós começamos ali na genealogia, e mais propriamente dito, dizendo a respeito de quem escreveu esse livro, amados, porque Mateus, ele era um publicano. João, quando descreve a respeito dele, ele diz, né, aquele no qual Jesus amava, né? João fala assim. Ele está descrevendo a respeito dos apóstolos, dos discípulos, mas quando ele fala dele, ele fala assim: aquele qual Jesus amava. Mas quando ele cita Mateus, amados, João, ele diz assim: Mateus o publicando. Ele faz questão de ressaltar quem Mateus é, da onde Mateus veio, o que Mateus fazia. Porque quando ele diz o publicano, nós temos convicção de quais eram as suas práticas, de qual grupo de pessoas ele fazia parte no seu dia a dia, com quem, né? Amanhã de manhã você vai acordar, você vai seguir a sua jornada de trabalho, a sua jornada de estudo, mas agora estamos de férias não mais, mas se tiver, não tivesse, enfim, mas você vai seguir a sua jornada. Qual que é o grupo de pessoas que você se reúne no seu dia a dia? Quando fala Mateus o publicano, eu sei com quem ele se reunia. Mesmo 2000 anos depois, quando eu escuto Mateus o publicano, eu sei o que as pessoas pensavam a respeito dele. Talvez você se incomode pelo jeito que as pessoas pensam ao seu respeito, mas Mateus não se incomodou com isso. E algo tão extraordinário aconteceu na vida desse homem, amados, que ele entendeu que o passado dele não determinaria o seu futuro. E no começo, e no momento que ele começa a escrever a genealogia de Cristo, ele faz questão de expressar quem Jesus Cristo é, para quem Jesus Cristo veio, e o que Jesus Cristo faz na vida das pessoas. Quando nós olhamos, amado, e nós vemos ali sobre Mateus, seu nome hebraico Levi, né? Era publicano, coletor de impostos. Talvez eu diga assim, Mateus ou publicano, para mim é muito nítido, mas talvez para você não. Mas os publicanos, amado, eram pessoas odiadas. Eles eram coletores de impostos, e pelo fato de ser odiado, amado, nos dias ali de Jesus, eles eram vistos não somente como uma pessoa comum, mas eles eram vistos como pessoas traidoras, como pessoas que traíam a sua própria nação. E também eles eram vistos por causa da sua corrupção. Por quê? Porque os publicanos eram corruptos, eles eram quem cobravam impostos, mas eles não cobravam aquilo no qual era direcionado para eles cobrarem. Eles colocavam taxas absurdas, eles cobravam além. Para quê? Para que distribuísse, entregasse aquilo que era do reinado, e aquilo que não era ficassem para eles, e todos sabiam disso. Quando olhamos para a economia do Brasil, muitas vezes é essa postura que você identifica. Você tem até coragem de chegar na urna e vai votar em alguém, mas a sua percepção em relação àquilo é dizendo assim: são taxas absurdas.
para reformar aquele parque ali, ficou 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões, aí você diz, isso tudo é absurdo, tem uma casquinha a mais, você sabe disso, e assim também era no tempo de Jesus, por quê? Porque todos sabiam o que os publicanos faziam, todos entendiam isso, eles eram encarregados, amados, de coletar o imposto do império, e eles sempre cobravam além, sempre tiravam vantagem das pessoas, as pessoas entregavam o imposto, entregava ali o absurdo a mais que eles pediam, e eles entregavam, as pessoas entregavam, mas como é que você entrega, né? Vou pagar esse imposto, mas o imposto é 100 reais, aí chega para você pagar 200 ali, como é que você vai entregar para essa pessoa assim? Toma 100 reais a mais para você, não, indignado, e é assim que as pessoas se relacionavam naquela época com os publicanos. Os publicanos, eles eram tão desprezados, amado, e eu quero que você entenda isso, mas tão desprezados, que os rabinos, amados, não permitiam que eles entrassem nas sinagogas, falava, aqui não, aqui você não vai entrar não, você não vai fazer parte desse grupo aqui não, você não vai se relacionar conosco não. Outros pecadores podiam entrar, mas os publicanos não. Entenda, quando você lê na Bíblia Mateus, o publicano, eu quero que você veja isso, eu quero que você enxergue isso, amado, porque eu estou citando o nome de uma pessoa hoje, no qual era rejeitada, no qual era repudiada, no qual todos odiavam, mas o nome dele hoje tem sido lembrado, e ele sabe muito bem, no momento em que escreveu a genealogia de Cristo, que Jesus Cristo mudaria a vida dele. Mateus 10:3, coloca para nós, por favor. Em Mateus 10:3, amados, quando ele faz a lista, quem fez a lista? Quem escreveu Mateus? Quem escreveu o livro de Mateus? Quem? Oh, glória! Mateus, amém? Quem escreveu o livro de Lucas? O de João? Isso aí. Mas entenda isso, porque Mateus escreveu o livro de Mateus. Imagine assim, amados, uma prostituta sendo convertida, e aí de repente, essa prostituta, ela vai escrever um livro a respeito de Jesus, e ela diz lá, né, cita o nome de algumas pessoas, entra o nome dela e fala ali, Fatinha, prostituta, e continua seguindo. Você acha que uma prostituta, ela ia gostar de se nomear como prostituta, sim ou não? Não, mas só se ela não entendesse quem é Jesus na vida dela, porque a partir do momento que nós entendemos, amados, nós não temos mais ali aquela ferida do passado, nós não temos mais aquele peso do passado, mas nós nos entregamos completamente ao Senhor. E quando você vai dizer a respeito daquilo que você era, você tem exatidão de quem você é no Senhor hoje. Mas Mateus, que escreveu o livro de Mateus, ele fez questão de citar ali os discípulos, os apóstolos, e diz Felipe, o Bartolomeu, Tomé e Mateus, ele se nomeou como o Jesus. João, quando foi escrever, assim, é aquele no qual Jesus amava. Ele falou assim, quando todos me verem ou ouvirem a meu respeito, eles vão saber que é aquele no qual Jesus amava. Mas Mateus, quando ele foi lido, e quando ele fosse ser ouvido ou lembrado, ele queria que as pessoas soubessem, Mateus, o publicano, aquele que teve a vida transformada em Jesus, aquele que teve a sua história desenhada, escrita pelo dedo de Deus. Mateus, aquele que era rejeitado, Mateus, aquele que era julgado, Mateus, aquele que era mal visto, Mateus, aquele que não era desejado nos lugares. Foi esse que Jesus mudou a história, e eu vou registrar aqui, e Mateus faz isso. Mateus faz questão de registrar quem ele era. Paulo também faz isso lá em 1 Timóteo, quando ele diz, né, Paulo, eu sou os piores dos pecadores, né?
ele também se coloca nessa condição, dizendo: eu fui o pior de todos, eu persegui, eu matei, eu sou o pior de todos eles, e Jesus é na minha vida. Essa convicção, amado, de quem Jesus é o que tem poder. Muitas vezes as pessoas olham para as falhas, muitas vezes as pessoas olham para aquilo que está fazendo de errado e paralisam, estagnam, não dão sequência, não dão continuidade na vida com Deus, olhando, dizendo: não sou digno, não sou merecedor, não. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos algumas pessoas, amados, que entendem quem são, mas mais do que isso, entendem o poder do sangue de Jesus Cristo. Quando o Senhor vem a nós, Ele nos conhece completamente, não tenha dúvida disso. Portanto, não existe tal coisa que possa decepcionar o Senhor. Não existe tal coisa. O Senhor conhece o seu interior muito mais do que você tenta apresentar a Ele. Porque quando você fica tentando apresentar o Senhor, isso é negar a graça, isso é negar a cruz. Uma das formas de ver a diferença entre a lei e a graça, que nós tanto falamos, é entender que a lei diz a respeito de nós nos apresentarmos a Deus, mas a graça vem de como Deus se apresenta a nós. Como é que Deus está para você agora? Sorrindo, Deus feliz, amém? De braços abertos. Esse é o seu Deus, tem prazer, tem satisfação. Hoje eu ia para a casa do vovô, aí a Eloá já sabe disso, né? Na hora que a gente vai sair, todo mundo precisa se trocar, né? Todo mundo precisa se trocar, aí é uma correria que não dá para descrever o tamanho. Mas enquanto nós estávamos ali, eu falei: vamos hoje na vovó? Ela falou: vamos, eu quero ir. Que vovó você quer? Ela falou: a vovó do vovô. Eu falei: tá bom, vamos lá na vovó do vovô. Falei: vou ajeitar as coisas aqui, você vai ali e nós vamos, tá bom? E depois a gente se troca, tá? Aí ela acordou, estava de pijaminha, não tinha nem escovado o dente, tinha nada, aí toda descabelada. Aí eu estou ali lavando a louça, ela chega com o sapatinho dela dourado, né? Com uma bolsinha assim de lado, de pijama, cabelo desse tamanho. Aí pôs o pezinho assim e falou: papai, estou pronto, ó, já peguei a bolsa, estou com o sapato e já peguei minha peta. Aí eu não aguentei, eu falei: olha que lindo, vai lá mostrar para a mamãe também, né? Vai fazer o momento dela feliz também. E eu falei: que bonitinha, né? Não tinha nada de pronta, mas ela estava pronta, e eu olhei para ela sorrindo. E é assim, né, que o Pai nos olha, amém? Ela fez tudo errado, ela não penteou o cabelo, não escovou o dente, não tirou o pijama, não estava pronta para sair, tá, além disso, ao contrário, agora está um pouco mais difícil, né? Porque até tirar a bolsa dela agora não quero, não tira mais. Até eu tirar o sapato dela, ela vai falar: não quer, estava mais difícil que antes. Mas eu olhei para ela e sorri. Falei: que coisa mais linda, vai alegrar a mamãe lá também, mostra para a mamãe, fala para ela que você está pronta. E muitas vezes quando nós fazemos tudo errado, nós achamos que Deus é Deus mau, olha para você, olha esse sapato com esse pijama, não. Então, é como Deus nos apresenta a nós, e Ele se apresenta sorrindo. A lei é que o homem é diante de Deus, mas a graça é o que Deus é para com o homem. Para com Deus o homem é pecador e por isso está debaixo de condenação, mas para com o homem Deus é o Salvador, aquele que dá a vida por meio da sua graça. Quando o Senhor entrou no barco de Pedro, amados, Pedro recebeu um grande milagre, nós já compartilhamos sobre isso. Ele sabia ali o quão pecador Pedro era, sim ou não? Sabia. Entretanto, no momento da pesca maravilhosa, quando Pedro viu aquele milagre, o que Pedro fez? Caiu de joelho ali e disse, né: aparte de mim, porque eu sou pecador. Mas Jesus já sabia que ele era, não precisava de tudo aquilo. Jesus já reconhecia, ele quis mostrar: eu vou mostrar o meu coração para ele agora e dizer que eu reconheço que eu sou pecador. Mas Jesus já sabia disso.
E mesmo sabendo disso, Jesus entrou no barco, sim ou não? Sim. Como Deus me vê, como Deus se relaciona comigo, mesmo sabendo que eu sou falho, mesmo sabendo que eu erro, mesmo sabendo que eu tenho tentação, às vezes eu venço ou não, mas Deus entrou no barco, Deus entrou na sua vida, amém? Fala para a pessoa do seu lado, fala, Deus entrou na sua vida, aleluia. E o fato de Deus entrar no barco, amado, de Jesus Cristo entrar no barco, fez toda a diferença, trouxe abundância, trouxe alegria, trouxe prosperidade, trouxe esperança. E quando Deus entra na nossa vida, é isso que nós recebemos. O Senhor removeu cada um de nossos pecados pelo conhecimento que Ele tem de nós, amém? Por que Ele removeu os nossos pecados? Porque Ele tem conhecimento de nós, Ele sabe, e não baseado no nosso próprio conhecimento. Se o perdão dos pecados fosse somente para aqueles que nós confessamos, amados, seria muito limitado. Mas o Senhor conheceu profundamente e nos perdoou completamente. Imagine que você tem um amigo, amados, que você não vê há muitos anos. E aí esse amigo, ele se tornou um homem muito milionário, ganhou muito dinheiro. E de repente esse amigo que te ama muito, ele apareceu e disse, ei, que saudade de você, cara. E vocês vão ali conversando, e ele diz, e aí você em certo momento diz para ele, ao momento que ele te pergunta, diz, tá tudo bem? Aí você fala, nem tanto, cara, estou devendo isso, estou devendo. E esse seu amigo que agora tem muito dinheiro, ele diz, eu vou pagar a conta para você, eu vou pagar isso para você, você quer que eu pague? Aí você, opa, claro que sim, mas tudo? Aí ele fala, tudo, vou pagar. E aí esse seu amigo que você não via há muito tempo, ele vem e paga tudo o que você deve. Só que depois que ele paga, você fala para ele, dá para você me passar a caderneta do que se pagou? Dá para você passar a relação só para eu ver mais ou menos quanto é que ficou isso? Aí na hora que ele te mostra, você começa a falar, rapaz, eu nem me lembrava mais dessa dívida aqui. Essa eu lembro. Essa aqui também não lembrava que estava devendo isso não. Como é que você conseguiu isso? Não, eu puxei lá no seu nome, veio todas as dívidas, juros, banco, tal, legal. Isso aqui também não. Foi exatamente o que aconteceu conosco, amém? O que Jesus Cristo pagou por nós, nós nem sequer fazemos ideia a proporção disso. Você pagou tudo, mas o que Ele pagou? Nós não sabemos exatamente o que foi, é muito além do nosso conhecimento. Essa é exatamente a nossa história, amados, de relacionamento com Jesus Cristo. Não sabemos o tamanho da nossa dívida, mas podemos ter a certeza de que tudo foi pago, foi completamente quitado pelo Filho de Deus. Na onde? Na cruz. Numa ocasião, amados, a palavra de Deus registra que Davi, ele foi até Deus, por quê? Porque havia uma fome muito grande em Israel, e conforme havia essa fome em Israel, Davi foi até Deus, para consultar Deus e tentar entender, por que está havendo essa fome em Israel? Coloque 2 Samuel 21, 1, 2 Samuel 21, 1, e aí quando ele vai conversar com Deus a respeito do problema que está ocasionando a fome, o Senhor mostrou que a fome era ocasionada pelo pecado de Saul. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua sanguinária, porque matou os gibeonitas, amém? Então entenda isso, havia fome, o povo perecia por 3 anos e meio, e aí Davi vai perguntar a Deus, e Deus diz, é por causa de Saul. Ele não sabia daquele pecado, mas isso não significava que Deus não tinha esquecido, amém?
Talvez você não saiba de alguns pecados que você cometa, mas isso significa que Deus não sabe. Deus sabe, e Deus pagou por ele também. Somente o sangue de Jesus pode remover o pecado. O tempo e a ignorância, ela não apaga pecado, amém? Não apaga pecado, mas é o sangue de Jesus. Quando nós voltamos para Mateus, amados, para entender um pouquinho mais sobre a genealogia, e um pouquinho mais a respeito desse publicano, nós vemos que ele era um apóstolo, que ele escreveu o evangelho, e que ainda ele se significa, né? Ele se identifica como publicano. E tendo isso em mente, o que significa para nós hoje? Nós podemos compreender a característica muito peculiar da genealogia de Jesus. Mateus, o publicano, ele começa a escrever a genealogia de Jesus, e essa genealogia de Jesus, ela é uma genealogia qualquer? Não. Ela é uma genealogia que seria escrito ali por um judeu qualquer, que você ia ler e falar, pô, está tudo dentro dos parâmetros comuns, está dentro dos parâmetros corretos. Não, quando você começa a ler a genealogia em Mateus 1:1, você começa a identificar algumas coisas que não era para estar ali, dentro dos costumes judeus. Dentro dos costumes daquela época, algumas coisas se tornam coisas irregulares, não bem-vindas, não aceitas. Um judeu hoje, não messiânico, que não aceitou Jesus, ao pegar o evangelho, ao começar a ler Mateus 1:1, e ao começar a ler, a possibilidade dele não terminar de ler a partir dos 10 versículos subsequentes é muito grande. Um judeu não messiânico pega o evangelho, começa a ler, ele lê Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3, Mateus 4, Mateus 5, Mateus 6. Antes de chegar no 10, ele coloca do lado e diz, eu não vou ler isso, a não ser que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, traga revelação a ele, amém? Porque dentro dos costumes, da doutrina, dos direcionamentos que ele tem, existe muitas irregularidades, que só quem tem a revelação de Cristo entende. E Mateus entendeu muito bem por quem ele era o publicano, era o rejeitado. Eu creio que Mateus, no momento, amado, que ele começa a escrever essa genealogia, ele tinha lágrimas nos olhos. Eu creio que no momento em que Mateus começa a escrever isso, amado, ele tem muita gratidão de quem Jesus Cristo é na vida dele. E essa gratidão, esse reconhecimento que Deus fez na vida dele, é expresso na genealogia. Eu quero te mostrar isso. Nós começamos lendo ali Mateus 1:1, onde diz, né, filho de Davi, filho de Abraão. E aí Jesus mostra quem ele é. Mas nós vemos também, amado, que no momento em que Mateus está escrevendo ali a genealogia, ele vai lembrando de quem ele era, ele vai lembrando do poder do Espírito Santo ali, do poder de Deus na vida dele. E aí ele vai escrevendo a genealogia de Jesus e menciona ali 4 mulheres, diga comigo, 4 mulheres indignas de estarem naquela genealogia. Quando eu digo a respeito de irregularidades, é que uma mulher nunca poderia estar numa genealogia de um judeu. Quando eu digo que tem irregularidades, amado, é que existe 4 mulheres indignas, que não deveriam estar, mas elas estavam lá. Ele descreveu ela, ele fez questão. E para entendermos isso, nós temos que começar ali de Mateus 1:1, filho de Davi, filho de Abraão. O que significa ser filho de Davi, amados? Nós sabemos que Salomão era filho de Davi na genealogia de Jesus, amém? E Salomão aponta para Cristo no mínimo 3 vezes, diga comigo, 3 vezes. Por quê? Porque Salomão era herdeiro do trono,
ele tinha a sabedoria de Deus, e ele edificou o templo de Deus, amém? Como Salomão, Cristo é herdeiro do trono, que nunca terá fim. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para quê? Para buscar o trono, amém? Dentre os santos, dentre a igreja, Jesus vai vir buscar o trono. As suas palavras, a palavra de Deus diz que as palavras de Jesus são palavras de vida e sabedoria. E hoje está edificando a igreja. Eu e você somos a edificação de Jesus Cristo, amém? É um templo vivo de Deus. É isso que nós somos nele hoje. E o que significa filho de Abraão? Sabemos que Isaac foi filho de Abraão, sim ou não? E ele aponta para Cristo também, no mínimo por 3 maneiras. Isaac trouxe a bênção em todas as nações, está lá em Gênesis 22:18. Isaac abençoou as nações, amém? Trouxe bênção sobre as nações. Isaac foi oferecido como sacrifício, e figurativamente ele ressuscitou. Por quê? Porque Deus proveu o cordeiro no lugar dele. Isaac também em Gênesis 24:7, ali 6, 7, diz também que ele recebeu a noiva. E como Isaac, amados, nós olhamos e vemos em Cristo que somos em Cristo abençoado todas as famílias da terra. Diga para a pessoa do seu lado, fala: você é abençoado em Cristo Jesus. Todas as famílias da terra são abençoadas nele. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos uma semelhança também em Isaac. Por quê? Porque ele foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados na cruz do Calvário, e ele ressuscitou no 3º dia. Está chegando o dia que ele vai receber a sua igreja como noiva, preparada pelo Espírito Santo. Nós temos 3 tipos de pessoas contadas na genealogia de Jesus Cristo. Sabemos que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e E quando nós olhamos essas 3 pessoas que estão contadas ali também na genealogia, nós sabemos que esses 3 estão lá, mas por que estão lá? Abraão representa aqueles que são importantes, amém? Veja que Abraão ainda é hoje reverenciado por as grandes religiões lá. Judaísmo, cristianismo, islamismo. Abraão ainda continua sendo prestigiado por essas pessoas. Por quê? Porque Deus, diga assim comigo, Deus é Deus das pessoas importantes. Amém? É Deus de Abraão, de Isaac. E por que Isaac está lá? Isaac fala de pessoas comuns, aqueles que nunca fizeram nada de extraordinário. Talvez esse seja o seu caso. Talvez não fez nada de tão ruim na vida, mas também não fez nada de algo tão bom na vida. São gente comum, e Isaac representa gente comum. Ele é o Deus de Isaac, amém? Ele é o Deus de gente comum. Mas nós vemos também que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas por que de Jacó? Quem Jacó representa? Aponta para aqueles que são pervertidos, de caráter torto. Deus é o Deus de Jacó, ele é o Deus dos imorais, dos desviados. Abraão aponta a obra do pai, Isaac aponta a obra do filho, e Jacó aponta a obra do Espírito Santo. E é por isso que Deus é chamado de Abraão, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque ele é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse mesmo princípio, amado, ele deve ser visto na genealogia de Jesus Cristo. Ao ler a genealogia de Jesus Cristo, existem 3 tipos de pessoas. Quem são as pessoas que estão na genealogia de Jesus Cristo ali descrita em Mateus? Os patriarcas e reis, que são os importantes, amém? Tem as pessoas comuns ali também. Se você for continuar, Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3, você vai ver que tem pessoas comuns ali. E tem as pessoas problemáticas,
e imorais. O fato de estarem todos na genealogia de Jesus mostra que ele se misturou, amém? Que ele se identificou com todos os tipos de pessoas para trazê-las ao Pai. Pessoas importantes, pessoas comuns e pessoas desprezadas. Jesus se misturou com todos eles, com uma única intenção, de trazer todos eles ao Pai. E quando nós vemos as 4 mulheres que foram citadas, amados, e aí a gente chega aí, praticamente no término da onde eu quero chegar, e quem faz questão de descrever essas mulheres é o publicano, amém? Quem faz questão de colocar essas mulheres na genealogia é Mateus. Nós olhamos para essas mulheres e entendemos a obra do Espírito Santo, nós entendemos a obra de Jesus, nós entendemos o porquê nós estamos aqui, e o que o Senhor tem em nossas vidas, o que Jesus Cristo deseja fazer na tua casa, com o teu filho, o que o Senhor deseja fazer com o teu irmão, com o teu parente mais próximo, o que o Senhor deseja fazer. Para os judeus existem 3 coisas que não poderiam constar na genealogia: o nome de uma mulher, um gentil e alguém digno, amém? Para um judeu, existem 3 coisas que não poderiam se constar numa genealogia: o nome de uma mulher, um gentil e uma pessoa indigna. Mas o mais fascinante de tudo é quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que nesta palavra de Deus é mencionado no mínimo 5 mulheres, e destas 5 mulheres, 4 delas eram mulheres gentias, uma gentia, e eram indignas, mulheres gentias, indignas, imorais. Mateus poderia ter mencionado, por exemplo, que Isaac, amados, foi gerado por Sara, amém? Quem foi que gerou Isaac? Sara. E Mateus poderia ter no momento da genealogia dizer: Isaac foi gerado por Sara, seria o mais óbvio. Mas quando nós vamos olhar e enxugar e entender, né? Nós vemos que ele não faz isso. Quando ele, porém, fala de Judá, amados, que Judá veio, ele menciona que Tamar gerou Pérez. Quando ele vai falar ali de Judá, amado, ele não coloca Sara, ele não coloca, não, mas ele faz questão de puxar a genealogia para um indigno. E o Espírito Santo incluiu o nome dessas pessoas para nos mostrar que Jesus veio não somente para os judeus, mas veio também para os gentios, não somente para pessoas morais que fazem as coisas certas, mas ele veio também para os imorais e rejeitados. E aí nós vemos aqui primeiro, a primeira mulher que é citada na genealogia de Jesus é Tamar. A história de Tamar é um tipo de história, amado, que as pessoas preferem não ler em cultos. A história de Tamar é o tipo de história, amado, que não se escolhe pregar sobre essa mulher e dizer assim: faça como ela. Ela não é uma referência de vida, ela não é uma referência de como se deve se viver, se comportar, tomar decisões. Tamar não é uma referência no sentido de se trazer num culto como esse. Muitos gostariam nem falar dela. Quantas vezes você já ouviu uma pregação de Tamar? Nenhuma, é porque ela não é muito bem-vinda. Mas Mateus, entendendo quem ele é, o publicano, mais do que isso, entendendo quem Jesus é na vida dele, ele traz Tamar dizendo: Jesus é na vida de Tamar também. Jesus é na sua vida também, irmão. Tamar teve um filho, amado, por meio de um incesto com seu sogro. Nós vemos que isso é o que, amados? Isso é deplorável em todos os aspectos. Isso não é aceito.
Quando nós lemos as leis do Senhor, nós vemos que naquela época se fazer uma coisa dessa é um absurdo. Tamar era casada com um primogênito ali de Judá. Ele porém morreu, não deixou filho para ela. E Tamar sabia a importância da primogenitura. Por quê? Porque tinha a ver ali com uma unção dobrada, tinha a ver ali com uma porção dobrada sobre a casa dela, sobre a família dela, sobre os filhos dela. E naqueles dias, ter um filho ali, ter a primogenitura, significava isso: a herança, a participação da terra, do sacerdócio, da realeza. E pela lei, o segundo filho teria que ser do irmão, deveria casar-se e dar continuidade ao direito. Mas Tamar não fez isso. Tamar não seguiu as regras, Tamar não seguiu conforme a lei a direcionava. Então ela usou um jeitinho, e diante desse jeitinho ela arrumou uma maneira de enganá-lo, e ela se fez de prostituta, amados, para ali se relacionar com o pai daquele que havia morrido. E ao se fazer de prostituta, ela teve relação com o seu sogro, com o intuito de manter o direito da primogenitura. Ela se prostituiu, amados, para receber ali a porção dobrada. Ela se prostituiu ali, amados, para receber a herança, para receber a terra. Ela seguiu um caminho ali que não era sugerido pelas pessoas, pela tradição. Isso foi errado, mas por causa da sinceridade foi aceito diante de Deus, amém? Então quando Tamar vem para a genealogia de Jesus Cristo, quando essa mulher prostituta, ela vem para a genealogia de Jesus Cristo, Mateus, o publicano, está dizendo, ela foi aceita por Deus. Mateus, o publicano, está dizendo assim: eu errei sim, fiz muita besteira, cobrei muitos juros absurdos ali no imposto que não deveria, mas hoje eu sou Mateus, o publicano, aceito por Deus. Você é aceito por Deus. Existem algumas pessoas que mentem aos seus pais, ao marido, para ir no culto, amado, para dizer uma mentira ali, outra aqui. Uma vez ouvi uma história de um rapaz que estava diante de uma ditadura, se eu não me engano, no país, acho que foi na Rússia, e essa história diz que esse rapaz estava indo ali para se encontrar com os irmãos num culto, onde ali era extremamente proibido, onde a igreja era perseguida, e no momento que os policiais pegam ele no meio do caminho e falam: onde é que você vai? Ele diz assim: é que o meu irmão mais velho morreu, e agora que ele morreu, nós vamos lá celebrar a sua morte. Estava falando de Jesus. Ele ia se reunir com a igreja para celebrar a morte de Cristo no madeiro, a cruz, o sangue derramado. E foi. Podemos dizer que ele mentiu, sim ou não? Mentiu falando a verdade, né? Não entenderam muito bem o que ele estava dizendo ali, mas... Então eu quero te dizer, amados, nós estamos em Cristo Jesus, e diante de Cristo Jesus não existe métodos. Não se preocupe com a religião, mas se preocupe com quem é o seu Deus, e como o seu Deus está olhando para você hoje, mediante o sacrifício de Jesus. A vida está nele, a transformação está nele, a plenitude está nele. Mateus foi transformado por causa dele. Faça o que for necessário para transbordar nesse amor. Não importa onde você esteja, seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus.
Reconheça quem Deus é na sua vida, amado. A segunda mulher que nós vemos ali na genealogia de Jesus Cristo é Raabe. Raabe era quem? Outra prostituta. Era uma prostituta de Jericó, amados. E Mateus, o publicano, você entende por que ela está lá? Porque só uma pessoa ali também, que era uma pessoa imoral e rejeitada e recebeu Cristo, poderia colocá-la lá. Só quem reconhece quem é Cristo Jesus e tem convicção no sangue de Jesus Cristo, pode fazer isso. Pode olhar para outra prostituta, pode olhar para um ladrão, pode olhar para um drogado, pode olhar para um alcoolizado e entender que Jesus é por ele, entender que Jesus é maior, que o sangue de Jesus é para transformar a vida dele. Mateus entendeu isso e começou a escrever no seu livro muito bem. Foi muito feliz naquilo que ele trouxe. O seu passado não determinará o seu futuro. Não importa o que você fez antes de entrar aqui, o sangue de Jesus Cristo está na sua vida. Por isso que nós dizemos as boas novas: aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele é a fonte de vida. É Ele que vai mudar de dentro para fora a sua casa, o seu ministério, os seus sonhos, o seu plano. O Senhor vai te levar para lugares que você nem faz ideia. Você vai viver neste tempo presente, nessa geração, coisas que você nem sequer imagina. O Senhor tem isso para você, o Senhor tem isso para mim. Como pode uma prostituta, amado, se tornar ali uma ancestral de Cristo? Como é que pode isso? Precisamos perceber o princípio disso. Essa prostituta, amado, ela foi salva em Jericó, está lá em Josué 6:22, porque ela se apegou ao povo de Deus. Sabemos que ela cometeu traição contra o seu povo, amém? Além de ser prostituta, ela cometeu ali traição contra o seu povo, para proteger quem? Para proteger os espias enviados ali em Jericó. Ela se apegou ao povo de Deus e creu no Senhor. Ela creu no Senhor. Creia no Senhor. Você tem a oportunidade de dizer aqui nessa noite: eu creio no Senhor, eu me apego no Senhor e eu creio no Senhor, eu creio no que o Senhor tem para a minha vida. Não importa o que a minha mente tenta me dizer, não importa o que as pessoas dizem a meu respeito, eu me apego em Ti e eu creio em Ti. Isso nos mostra que, independente do nosso passado, devemos nos voltar para Deus, para o seu povo. Somos o povo de Deus, amém? Somos a família da fé. Jesus Cristo é o nosso cabeça. Qual que é a outra mulher que está lá na genealogia? É Ruth. Quando nós olhamos para Ruth, amados, que Mateus também faz questão de colocar ali, Ruth pertencia à tribo de Moabe, e de acordo com Deuteronômios 23:3, os moabitas eram proibidos, diga comigo, proibidos. Aleluia, eles eram proibidos de entrar na congregação do Senhor. Até quando? Até o dia de amanhã? Não, até a 10ª geração. A mulher que veio para a genealogia de Jesus, ela era proibida, amados. Ela fazia parte de um povo ali que era proibido de se relacionar com Deus. Talvez você se sinta como Ruth, excluída. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Deuteronômios 23:3. No entanto, quando nós olhamos para essa mulher, amados, também na genealogia ali em Mateus,
Ruth teve um coração para buscar a Deus e ao seu povo, e recebeu o privilégio de ser contada entre os reis e patriarcas. Amém? O pessoal da banda pode subir aqui. Outra mulher que foi contada, amados, mas estava sendo contada perante quem? Perante reis e patriarcas. Talvez você seja alguém desprezado, talvez você seja alguém excluído, mas não se preocupe, desde que tenha o coração voltado ao sangue de Jesus Cristo, você poderá desfrutar da pessoa dele, da pessoa de Jesus. Nós vemos outra mulher, amados, também ali na Bíblia, mãe de Salomão, o filho da restituição. Davi assassinou Urias e tomou a sua esposa Betseba. Ela casou-se com consequência de adultério, amém? Nosso Deus tem poder para transformar maldição em bênção. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero concluir aqui dizendo a respeito da última mulher, da quinta mulher. E a quinta mulher que nós vemos na palavra de Deus, após a genealogia, é o momento que entra Maria. E por ser uma virgem, Maria era diferente das outras 4 mulheres mencionadas. Maria era pura e singular. Ela concebeu do Espírito Santo, não do homem. Ela gerou Jesus, amém? Esse relato, amado, dessas 4 mulheres indignas e uma virgem, prova que todas as pessoas mencionadas nessa genealogia nasceram do pecado, exceto Cristo, amém? Todos nasceram do pecado, exceto Cristo, que nasceu em santidade. E hoje essa santidade é derramada sobre nós, pelo nome dele, para todo aquele que crê em Jesus. Pegue na mão do seu irmão do seu lado, feche seus olhos, e que possamos diante do Senhor agora começar, assim como Mateus, o excluído ali, o Mateus o publicano, Mateus ali o rejeitado, como você achar melhor. Talvez aquilo que você tem feito dia após dia, semana após semana, tem impedido de ver Deus sorrindo para você. Mas eu te garanto que é assim que Ele está nesse momento. Se você tem um sangue, você tem o favor de Deus sobre a sua vida. Se você tem Jesus, você tem a plenitude da obra dele. Não se envergonhe por aquilo que você era, por aquilo que você fez, mas tome posse para abrir a tua boca, e assim como Mateus, declarar o Jesus Cristo que te chamou, o Jesus Cristo que te resgatou, o Jesus Cristo que prometeu a vida eterna. Começa a agradecer ao Senhor, porque foi Ele que estendeu as suas mãos. Aleluia, amém. Nada nem ninguém pode mudar a sua condição em Jesus Cristo. Não olhe para o que dizem ao seu respeito, mas tenha a certeza que pelo sangue de Jesus, você é aceito, você é aceita, você faz parte da igreja, da família, do corpo, da fé em nome de Jesus, amém? Erga sua mão assim bem alto, mais alto que você puder, erga ela, aplauda o Senhor e diga glória a Deus, diga aleluia. Obrigado Jesus, aplauda o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Deus, seja dada a Ti, ó Deus.